Muito bem, começamos agora o nosso BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. E como a gente tem horários alternativos do programa e estamos no YouTube também, eu gosto sempre de lembrar o seguinte, ó, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia e boa madrugada para quem é de boa madrugada. Eu gostaria muito de agradecer a sua audiência e lembrar sempre que nós estamos no ar aqui ao vivo de segunda a sexta a partir das 6 horas da tarde. E o nosso programa é o BH Todo Dia. E hoje o nosso papo vai ser muito legal. Nessa sexta-feira, a gente vai falar muito de cultura, vamos ter a presença de Saulo Laranjeira com a gente, vamos falar também da UFMG, vamos falar do Museu do Pipiripau, vamos falar de muita coisa legal também, vamos falar de peça infantil de teatro e vamos falar de rádio, futebol e muito mais. Tudo isso para você que está ligado no nosso BH Todo Dia. Muito obrigado pela sua audiência. Bom, para falar sobre esses assuntos, a gente tem os convidados e convidadas. Mas eu vou te apresentar daqui a pouco, porque agora, roda a vinheta, maestro! Muito bem, estamos começando aqui no canal Viver Brasil, o nosso BH Todo Dia. Muito obrigado pela audiência. E eu gostaria de lembrar que você pode interagir comigo através do nosso Instagram, o meu Instagram. Olha aí, ó, elias.sunshine. Sabe por quê? Porque o sol brilha para todos. É isso, todo mundo merece. Então vai lá, a gente conversa, bate um papo, troca uma ideia no Instagram, no meu Instagram, elias.sunshine. Agora, é muito legal também, você que está acompanhando a nossa programação, interagir com as redes sociais do canal Viver Brasil. E aí, particularmente, estou chamando a atenção do Instagram do canal Viver Brasil. Você vai ver os bastidores, vai ver fotos, vai poder conhecer um pouco mais da nossa programação, pode fazer sua crítica, sugestão, fique à vontade. Vá lá então no nosso Instagram para que você participe com a gente, não é, das nossas produções. E por falar nas nossas produções, atenção, atenção, nessa segunda-feira agora tem um evento que você não pode perder. Maestro, solta o VT. Muito bem, esse evento que a gente está falando desde ontem é o Conexão Empresarial. E esse Conexão Empresarial de segunda-feira, que acontece online, vai ser muito interessante porque vai falar de assuntos que têm a ver com o BH Todo Dia. Vai falar sobre turismo e entretenimento, duas áreas que sofreram muito agora durante a pandemia. Então a gente, né, vai falar sobre a pandemia, sobre o Carnaval de Belo Horizonte, por exemplo, sobre o cenário de BH e de Minas Gerais, com vários convidados que estão aí na tela, que você pode acompanhá-los na segunda-feira a partir de 11 horas da manhã. E aí a live é gratuita, exclusiva pelo Zoom, e você pode fazer a sua inscrição no Simpla. O link está na bio, combinado? Então são vários personagens que vão nos ajudar a pensar um pouco mais o futuro, né? Ou melhor, o presente já agora do turismo e do entretenimento em Belo Horizonte e Minas Gerais. Combinado? Então não deixe de se inscrever, vale a pena demais da conta. E agora a gente começa para valer a nossa revista eletrônica, a nossa cartografia sobre Belo Horizonte, trazendo cultura, trazendo comportamento, trazendo negócios, sempre com personagens e personalidades. Mas antes de apresentar os convidados, eu quero cumprimentar a nossa audiência em Belo Horizonte, mas também em Betim, Contagem, na histórica Sabará, aqui pertinho de Belo Horizonte, a simpática Nova Lima, e vamos também para o interior. Através da NET Claro, no canal 527, a gente chega a Juiz de Fora. Obrigado pela audiência em Juiz de Fora. A gente chega também no Vale do Aço, em Ipatinga, Governador Valadares e no nosso querido Triângulo Mineiro. Beijo especial para Uberaba e Uberlândia. E no YouTube, a gente vai para todos os lugares no mundo e, quiçá, outros mundos também. Aliás, no YouTube a gente tem o chat e ali no chat você se apresenta. Oi, eu sou a Maria, estou falando aqui da Suíça. Ah, legal, hein? Ah, eu sou o João, estou falando aqui de Ibirité. Muito legal. Fique à vontade para participar com a gente no chat do YouTube, tá bom? E hoje você não pode perder. Nós temos convidados bem especiais que vão chegando durante o programa. E o primeiro que já está conosco aqui é uma pessoa que é uma referência para mim, né? Tanto na parte da cultura, da arte, da produção também, mas na área de apresentação. Eu contava aqui para ele que quando ele estava fazendo arrumação ali, né, no início dos anos final dos anos 90, início dos anos 2000, gravando para as televisões, tanto a Rede Minas quanto a TV Alterosa, a nossa equipe, né, que acabava de formar, a gente ia meio escondido para pegar a manha de como é que fazia e os contatos da equipe técnica do Arrumação, que tinha uma qualidade maravilhosa. Você já sabe de quem eu estou falando. Nosso querido Saulo Laranjeiro. Saulo, obrigado pela presença. Prazer é todo meu, alegria estar aqui com você. Parabéns por esse projeto, que tenha muito sucesso.
você tem uma dinâmica maravilhosa, e como eu disse logo que eu cheguei aqui, que eu fiz questão de ser presencial para te dar um abraço, pela sua Obrigado, viu? energia, entendeu? A sua forma de comandar a coisa. É de quem tem o dom mesmo da comunicação, e eu acho isso muito bacana, então eu fiz questão de vir aqui pessoalmente. Mas você é uma referência para mim e para Obrigado. vários outros da minha geração Obrigado. também. Obrigado. Obrigado, viu, Saulo? Muito bacana. Poxa, vim aqui presencialmente, isso é maravilhoso, né? É uma honra tomar esse café com a gente. Vamos aproveitar e colocar no link também o professor da UFMG, que tem um trabalho super legal, que eu já conheço, e ele é um professor da Escola de Belas Artes, é um escultor maravilhoso, mas claro, né, dentro da universidade, gente, os professores acabam assumindo cargos administrativos também, para que a universidade aconteça. Isso é muito legal a gente pensar nisso e valorizar esses professores guerreiros que estão lá na nossa querida UFMG. Estou falando do Fabrício Fernandino, diretor do Centro Cultural do UFMG. Fabrício, poxa, saudade enorme de você. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, Fabrício. Boa tarde, bom dia, boa noite. Que felicidade reencontrá-lo, né? Tantos festivais, tantos encontros, tantos projetos. Você com esse sorriso largo e, como diz o Saulo, essa capacidade de comunicação em comum. É muito bom estar com você, Elias, porque a energia é muito positiva, é muito para cima e é feliz, né? E é o que é o mais importante. Obrigado. Obrigado, muito bom. Querido, vou aproveitar que você já está no link e vou começar contigo, depois eu vou no Saulo. Mas, Fabrício, sempre no início do nosso programa, o BH Todo Dia, a gente pergunta para os nossos convidados a sua relação com Belo Horizonte. Fabrício, você nasceu em BH ou não, veio para cá? Como é que é a sua relação com BH? Conta pra gente. Tem uma relação muito especial. Na realidade, eu nasci em Curvelo, né? Lá no centro de Minas, né? Um Terra sertão, o né? Grande Muito Sertão Veredas, bacana. né? Estou lá naquela terra ali próxima ao Guimarães Rosa. Aliás, meu avô tinha uma fazenda bem próxima ali de Cordisburgo. Mas eu venho com 5 anos de idade, né? E começo a descobrir, o pai começa a me apresentar a cidade de Belo Horizonte, né? Eu lembro, ainda na rodoviária, não tinha rodoviária, era a feira de amostra, foi a primeira coisa que eu conheci de Belo Horizonte, foi a feira de amostras, que me impressionou profundamente, tem histórias magníficas com a feira de amostras, depois ela foi demolida, era um prédio neoclássico para construir rodoviária. Mas tem coisas assim muito lindas, então o resto assim aí fixamos aqui na cidade de Belo Horizonte e a gente criou, sabe, é a minha cidade, né? Mas a gente está aí trilhando essas gerais todas, né, Elias? Quantas vezes encontramos aí em Diamantina, nessa região toda, que é muito lindo Maravilha. também. Minas Gerais é uma maravilha. Fabrício, vamos voltar para Belo Horizonte. Eu fiquei curioso. Que bairros, que lugares aqui que vocês moraram, que marcaram a sua vida, assim, principalmente na juventude? Como é que foi isso aí, hein, Fabrício? Pois é, eu morei em 2 lugares apenas aqui. Foi no Carlos Prates, ali em frente ao departamento, em frente ao DI, Departamento de Instrução da Polícia Militar, né? E lá, meu pai trabalhava numa empresa, uma fábrica de transformadores elétricos, e ele era contador dessa empresa, e a gente estudou ali no Bairro Preto, no Colégio Caetano Azeredo, frequentava a Igreja São Sebastião, Avenida Augusto Lima, então era aquele meio ali, né? E onde era o fórum, se não me engano, era a Fundação de Educação Artística, não lembro exatamente, mas me impressionava profundamente, que eu estudei o primeiro ano de grupo, foi exatamente ali na rua, na Guajajaras, na Caetano Azeredo, e eu, da janela da minha primeira sala de aula, eu via as pessoas pintando aonde é o fórum, eu via as costas do fórum. Eu não lembro Isso. exatamente o que as pessoas pintando, tocando violoncelo, e eu ficava assim completamente perdido, querendo estar lá, mas dentro da sala de aula da professora Dona Sônia, minha primeira professora do primeiro ano, e eu ficava assim fantasiando, está, né, os cavaletes de pintura, sabe, as pessoas pintando e o artista querendo estar lá, né, com 6 anos de idade. Uma lindeza, essas coisas a gente nunca mais esquece. Sabe? E Fabrício, era aquela televisão, né? Assim, eu televisão, sentava né, cara? exatamente do lado da janela da rua Guajajaras e via lá do outro lado as coisas acontecendo. Então são coisas muito lindas. Depois a gente veio aqui para a região da Pampulha, no Itapuã, perto da Lagoa do Nato. Estamos aqui até hoje. Na realidade, meus pais vieram para cá, eu compro uma casa para um ateliê ao lado da casa dele, acabando eu estou morando aqui até hoje, que é uma região muito linda, muito querida, e a gente, né, passa a ser da terra, da cidade, Muito desse legal. encantamento todo que eu Fabrício, tenho pela como cidade é de que a Belo Horizonte. UFMG entra na sua vida, a Universidade Federal de Minas Gerais? Como é que ela entrou?
Ela entra a primeira vez quando eu era muito novinho também, né? Um amigo, a gente tinha um amigo, a família era amiga desde Curvelo, né? A gente nasce. E assim, meus pais eram amigos deles, se transferiram para Belo Horizonte, depois nós viemos. Então, logo quando a gente veio para Belo Horizonte, um pouquinho depois, eu tinha uns 10 anos por aí, as filhas desse amigo da família foram fazer vestibular na UFMG. E eu estava na casa deles, aí eles levaram as meninas para fazer o vestibular, e era aquele grande vestibular que era no Mineirão, sentava todo mundo, tipo, aquela coisa enorme, né? Completamente diferente do de hoje. E aí eu entro na UFMG pela primeira vez, ali pela avenida, né, principal da UFMG, no carro com eles, e eu olho assim e falo assim, é aqui que eu quero ficar, sabe? Assim, eu fiquei impressionado com a arquitetura, com tudo, aquela coisa linda, sabe? Eu falei, nossa, que lugar, assim, é outro país, né, cara? Assim, aquilo me impressionou muito, aquela arquitetura, até uma moderna, né, um pouco, mas assim, a reitoria me impressionou muito. Aí ele deu uma passeada com a gente, assim, pela universidade, pelo campus, assim, e aí foi o meu primeiro contato. E eu falei, é aqui que eu quero ficar. Então, trilhei toda uma trajetória para ficar na Escola de na Belas Artes, que veio muitos anos depois. Mas aí eu entro na Escola de Belas Artes e encontro uma escola maravilhosa. Encontro uma escola que as pessoas eram festas, né? Eram felizes assim, o tempo todo. Eu não esqueço da Ana Horta, né? Que ela era um pouco da turma mais velho do que quando eu entrei, a festa que a Ana fazia na escola, as pessoas se frequentavam, os professores encontravam, todos os professores iam na exposição dos alunos, todos os alunos iam na exposição. Era um outro tempo. Era o tempo do encontro, era o tempo do abraço. A gente frequentava as casas dos professores das festas, assim, eram assim, os alunos calouros assim, chamavam, convidavam, vamos para a Lagoa Santa, e aí aquele povaréu todo acontecia assim, era uma outra escola. Quando eu vejo aquilo, eu era um menino assim, muito tímido, e quando eu encontro essa receptividade, esse abraço que a Escola de Belas Artes deu, eu falei assim, também aqui que eu vou ficar. Assim. E aí não quis sair da escola, formei em pintura, falei, não é pouco, eu quero mais, aí fiz escultura, aí fiz mais uma especialização de mais um ano, aí não teve jeito, tive que sair. Esperei, eu acho que uns 8 anos, para o primeiro concurso. Na época não tinha concurso. Falei, é aqui que eu vou entrar. Fiz o concurso e passei para na área do Wilde Lacerda da Vale. Então foi muito rico isso tudo, muito lindo, sabe? E, então eu acho que assim eu só tenho que agradecer. Por isso que eu tenho esse carinho enorme pela universidade. Eu só tenho a agradecer à universidade pelas oportunidades que ela me deu e pelas oportunidades que ela nos dá de abrir porta para outros, para formar, para criar projetos, para poder trabalhar junto. Nós mesmos trabalhamos em vários projetos juntos. Isso é muito importante, muito importante. Obrigado, Fabrício. E você me deu a deixa para colocar uma pessoa que trabalhou também com você em vários projetos e com a universidade, Sim. que é o nosso querido Saulo Laranjeira, que está aqui. Vamos descobrir de onde o Saulo é, hein? Vamos lá. Saulo, vamos lá. Contar um pouco da sua história e a sua relação com o BH. Vamos lá. Rapaz, eu nasci numa cidadezinha linda, maravilhosa, lá do nosso querido Vale de Jequitinhonha, Pedra Azul. Cidade que tem muito artista, hein? Além de você, Paulinho Pedra Azul, Paulinho Murilo Pedra Azul, Antunes. Murilo Antunes, O que tem na água lá? Célia Mara, que é? muita gente maravilhosa. Eu vim para BH com 16 aninhos de idade, apaixonado pela cultura popular, sempre muito emocionado em lidar com a essência, né, que existe no universo da cultura popular e tudo mais. Você veio sozinho ou Eu veio vim com a sozinho, família? vim estudar. Minha família continuou em Pedra Azul. Aí eu fiquei 4 anos em BH, estudando e tal, já fazendo um pouco de teatro infantil, aquela coisa toda. Você morava onde quando você veio para cá? Você lembra? Eu morava na rua Rio de Janeiro. No centro? No centro. Ali no Rio, na rua do Rio de Janeiro. Olha só, isso é, na rua Rio Que de lindo, Janeiro. hein? Fiquei 4 anos. Aí eu fui para o Rio, fiquei 5 anos no Rio, ainda trabalhando com música, com teatro e tudo mais, com meu parceiro, meu querido conterrâneo Heitor de Pedra Azul, que hoje mora na França e tal, querido amigo. Isso era nos anos 70, né? Nos anos 70 eu fiquei de 66 a 70 aqui. De 70, essas coisas acontecem, essas histórias mostram a idade da gente, não tem jeito. Não. Isso é um orgulho, isso é orgulho. Não, eu não tenho mais esse problema, não. Não, de maneira alguma. Como é bom você assumir a idade, o tempo que você vive, sabe? Fantástico. Esse tempo de você falar
de querer esconder. Não, Não. muito pelo contrário, eu estou brincando. E você Aí- viveu uma época da ditadura, época difícil. Essa época muito complicada. Muito Por isso é difícil. importante a sua experiência para essa turma mais Sim, nova. aí pra em gente. 70 eu fui para o Rio, fiquei Aham. 5 anos no Rio, também trabalhando com música e com teatro. Em 75 aconteceu uma coisa muito extraordinária e um convite incrível de uma pessoa que me levou para São Paulo. Aí eu fui para São Paulo, onde fiquei quase 20 anos em São Paulo. Que barato, hein? E aí surgiu a ideia, eu vendi artesanato do Vale de Jequitinhonha, de tão Não acredito. apaixonado que era. Ia em Pedra Azul, ia em Você fazia o Turma- artesanato ou comprava? Não, comprava, pegava em Pedra Azul, Não Turmalina, acredito. Minas Nova. Eu e meu querido irmão Tavinho Muniz, que até hoje é meu querido parceiro, meu empresário e meu sócio e tudo mais, eu vendia artesanato na Praça da República. Saulo, vocês faziam esse trajeto São Paulo, Vale de Levava os Jequitinhonha? artesanatos vendidos na Praça da República. Agora, o mais interessante, eu era tão danado, mas tão danado, cheio de energia e de verdade, né? E de verdade, que eu realmente fazia aquilo por amor, por Suas uma raízes, né? necessidade É. vital e tudo mais. Que, rapaz, na Praça da República só podia expor o artesão, quem fazia o artesanato. Tá. Eu consegui, na época, driblar os caras e falar, eu não sou artesão. Mas é o seguinte, eu vou, entendeu? Explicar como se faz o artesanato. Naquela passava slide. Não tinha- acredito. O slide, Passava projetor. slide, projetou e mostrava para O os Fabrício turistas. conhece, o professor Fabrício conhece Com slide. certeza. Eu também conheço. Com certeza. É. E aí eu mostrava para os turistas e tal. E para vender essa ideia para as pessoas, da forma que eu falava, a paixão que eu tinha, ele falou, vamos abrir a sessão para esse menino. Porque não é possível, vai ser apaixonado assim. Não acredito, Né? Saulo. E eu vendia. Fui para o Embu e tudo mais. Aí surgiu a ideia, uma coragem incrível. Eu morava numa pensão na rua Alameda Santos, próximo ali à Consolação. Morava na pensão. Morava na pensão com uma vaga de cama, não era o quarto, não. Sim. A vaga ali. Nossa, que Morava luta, hein? nesse lugar, um sobrado muito bonito, ali na Alameda Santos e tal. Lembro que até a banda de pau e corda, uma vez quando foi para São Paulo, a gente se encontrou, onde tem um lugar para ficar, levei eles para lá, Vamos pra ficamos cá. lá e tal. E aí, cara, você acredita que o dono dessa pensão falou, olha, eu vou ter que passar a pensão para frente, ou entregar para o dono e tal, porque eu estou com a doença meio séria, meio grave, eu vou ter que me cuidar e tal. O que o Saulo Laranjeira, que Onde é que eu morava vou? nessa Nessa cama. vaga, nessa cama, propôs? É. Alugar a casa. Cara, você é muito corajoso, Saulo. Alugar a casa com 18 anos de idade. E eu falei, como é que eu vou fazer? Não tinha fiador, não tinha nada. Fui na casa do cara, era muito rico, que tinha várias casas assim, antigas em São Paulo, doutor Cláudio Giroto. Eu falei, se eu me der o telefone dele, dou. Essa história, se eu for contar aqui, é o dia inteiro, mas eu fui na Foi casa do seu Giroto, Na cara e na coragem. na coragem, ele falou, você tem fiador? Não tenho, mas é o seguinte, o que você propõe fazer lá? O Centro de Cultura. Para Puxa, mostrar a que cultura, jogada, hein? mostrar a cultura brasileira, mostrar a música brasileira, o artesanato do Brasil e tudo mais. E de uma forma muito emocionante, eu fiz esse caboclo chorar. Chorou, Saulo, que barato. chorou de emoção. E falou, rapaz, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, mas você vai assinar. Eu vou assinar o contrato com você, sem fiador, sem nada, mas você não vai ser por imobiliária, nada. Você vai vir pagar aqui Direto. comigo, direto. Você Gente. promete isso? Prometo. Fio do bigode. 8 anos. Foi um dos maiores centros de cultura, foi um point cultural da maior importância, onde conviveu todo esse pessoal que começou nessa época, nessa década. Tarancon, Maravilhoso. Almi Sater, Décio Marques, Diana Pequeno, repentistas do Nordeste, que quando eu ia para São Paulo, passava por essa casa. Geraldo Vandré convivia na nossa casa, e essa casa ficou famosa, chamada Flor da Laranjeira, daí o Laranjeira do meu nome, Saulo. Foram 8 anos fazendo shows direto, quase todo santo dia, e virou um point. Virou uma referência, Virou né? uma referência, um ponto cultural muito interessante, muito bem frequentado pelas pessoas apaixonadas pela cultura, não só artistas e tal, mas como um público. Naquela época era muito... Não que seja diferente hoje, tem muita gente apaixonada pela cultura, puxa vida, Mas era que tudo me muito mais emociona, difícil, né, mas Saulo? estavam muito... Eles vivenciavam com mais euforia, digamos assim, entendeu?
E Então você com a responsabilidade, você é um empresário ali, né? Sim, com Você certeza. tem um negócio, né? Era um negócio, Que antes até de virar bar, uma coisa muito gozada, muito curiosa, que aí ia Celso Machado, um grande violonista da época, Filó, grandes Grande nomes Filó, hein? assim, grandes artistas de São Paulo e do Nordeste e tal. E aí, Saulo, por que você não faz aqui um bar? Eu falei, não, aqui é um lugar de cultura, é pra gente bater papo e trocar ideias e Quero tal. confusão de bar, não. Aula de violão, nada disso, agora e tal, nada de. Aqui nada de. Bem bar. mineiro. Mineiro tem que ser bem assim, sério, seguro, pé no isso. chão, pé no chão. Aí os caras, mas rapaz, vai ser bom, você põe uma carninha seca Isso, vai aí, dar certo. uma pinguinha mineira gostosa. Não. O tempo passou, eu fazia aquele os saraus musicais ali e tal. Um belo dia, cheguei para meu irmão, Tavinho, já estava lá novinho, 16 anos. Falei, Tavinho, o que você acha da gente fazer o seguinte? A gente vai pegar esses artesanatos, a gente coloca já expõe ele direitinho, que tinha as prateleiras. Isso. Colocamos em cima de umas mesazinhas, fazemos umas mesazinhas redondas, bem simplesinhas, colocamos ali e tal. Durante o dia a gente vende nosso artesanato do Vale, do Brasil inteiro, que a gente tal. E aí à noite a gente retirava e vendia uma pinguinha ali, tal, uma coisinha. O que você acha disso? Vamos. Inventamos a história. Primeira semana, tudo certinho. Chegava às 5 horas, 6 horas da tarde, retirava, guardava, recebia as pessoas. Tal. Passou uma semana, a gente falava, vamos fazer o seguinte, hoje vamos deixar para tirar mais tarde. Vamos tirar mais para de noite a gente tira, não sei o que e tal. E começou o quê? Começou que a gente. Começou, ao contrário, em vez da gente tirar as peças, entendeu? A gente foi deixando. E elas serviam de decoração. De decoração e tal. Aí um belo dia eu falei, sabe de uma coisa? Vamos fazer uma noitada aqui. Vamos fazer um sarau bacana à noite e tal. Fazer um palquinho, improvisar um palquinho pequenininho. O sobrado era bonito, tinha 2 andares, assim, tinha umas salas enormes e tal. Aí, resultado, surgiu o Bar Café Fulô da Laranjeira. Aí virou realmente um bar. De tão cansado que a gente ficava, de ficar a noite inteira, no outro dia, não vamos tirar hoje não, vamos deixar. E foi assim que surgiu esse ambiente. E aí a minha história começou. Eu fui ficando muito conhecido por essa turma toda que lida, banda de pífano do Caruaru, Buli, todo esse pessoal maravilhoso do Nordeste, Xangai, Sim. Elomar, hein? Quando ia fazer show em São Paulo, depois ia para lá e tal. E Elomar não é fácil não, hein? Não é fácil não, figuraça. Mas São Paulo era importante, né? Foi muito importante para você, né? Foi muito importante. E não só herdei o meu nome é Saulo Pinto Muniz, herdei esse nome Laranjeira por conta desse centro de cultura. E aí foi na época que surgiu o Som Brasil, com o Orlando Boldrin. Aí eu passei a ser um frequentador assíduo lá do programa, e houve uma identificação muito grande e tal. Depois sai o Rolando, entra o Lima Duarte. Aí eu mais ainda continuei frequentando. Tive a oportunidade de conviver muito com o Lima Duarte durante muito tempo, porque a gente fez o espetáculo, um recital chamado Sertão, baseado na obra Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Então tudo isso, sabe, me envolveu, fui conhecendo muita gente e foi surgindo o Saulo ali, apaixonado pela cultura, foram surgindo meus personagens, foram surgindo a minha missão de passar para frente esses ensinamentos que existem na cultura popular. E você já voltou para Belo Horizonte? São poderosos. Ou ainda não? Não, eu fiquei em São Paulo 20 anos, tive 2 filhos lá, que moram lá hoje, são atores também, meu filho é músico e tal. Voltei, então, por conta do programa Arrumação, voltei a morar em BH. Você já veio com esse projeto do Arrumação? Aí já vim com o projeto de Arrumação. A música é do Elomar, não é a música do... A música do Elomar, o Arrumação, o nome da canção. Eu morava lá em São Paulo e tive o convite, na época que o Chechel, o querido Chechel, me convidou para tocar um programa aqui em Minas, com música e tudo mais ou menos no estilo do Som Brasil, com causos e poemas, as coisas que eu já fazia na época. Aí eu voltei para Minas quando eu comecei a gravar o programa. Era para Alterosa, para a TV Alterosa? Não, Rede Minas. Rede Minas. Começamos e no na Rede Teatro Minas. Francisco Nunes. Começamos na Rede Minas, no Teatro Francisco Nunes, ficamos 5 anos mais ou menos gravando lá, depois nós
demos uma pausa e fomos para o Teatro Alterosa. Isso, saudoso Saudoso Teatro Alterosa. Ficamos ali 2 anos, aí voltamos para a Rede Minas, aí começamos a gravar em vários lugares, não só em Belo Horizonte, mas como na área metropolitana e tal. Isso. Gravei muito em Nova Lima, em Venda Nova e tal. Mas fizemos uma parceria muito importante com o Sesc, e aí gravamos quase 5 anos direto lá no Paládio. Agora, você imagina a convivência, não só com o público e com artistas, não só de Minas, como do Brasil, que vinham para se apresentar e tal. Movimentava a cidade. Então, né? é muita história, eu gosto muito desse Parabéns, lugar, viu? eu me envolvo muito, me emociono muito. E para completar, só para encerrar essa história de BH, surgiu o Bar Arrumação. Ficamos com ele 8 anos, lá na Floresta, na Assis Chateaubriand e tal. Então é muita gente, é muito acolhimento do povo mineiro comigo. Todas as praças de Minas, de BH, se eu pensar aqui, quase todas elas eu fiz show. Parabéns, Saulo. Na Praça da Liberdade, na Lagoa do Nado, todas as praças, puxa vida. Então eu me sinto muito em casa aqui, cara. A gente precisa encerrar esse bloco, todo Sim. um tempinho aqui. Mas eu queria que você falasse de uma coisa que você sente falta de Belo Horizonte, rapidamente pra gente. Depois a gente conversa mais um pouco, mas o que você sente mais falta de BH quando você sai de Belo Horizonte, Saulo? Eu sinto falta, primeiro, do convívio com meus irmãos, que convivem comigo muito diariamente, com meus amigos. Me faz falta quando não estar com eles e tal, que é onde eu me sinto mais à vontade, mais descontraído e tudo mais. E a cidade em si, o formato da cidade de BH, eu convivo muito, eu vou muito no Mercado Central, e de vez em quando eu pego meu carro, vou lá para a Serra do Rola Moça, que barato, que é onde a gente grava, sempre gravou a vinheta da Arrumação. Isso, a vinheta, é maravilhosa aquela vinheta. Com a vinhetinha lá, com a jardineira. Jardineirinha e tal. Muito bonito. Então eu convivo, isso tudo me preenche muito, sabe? Eu estou numa fase agora, meu amigo, aqui, olha... meu negócio é emocionar, meu negócio é botar para fora. Quando você chega numa idade, quando você chega com a verdade, eu quero mostrar realmente o que eu gosto, o que eu amo e falar das pessoas que me amam também, que gostam de mim. Então eu adoro BH, tem muita história aqui. Boa. Na volta você vai ter que falar de um outro amor seu com Belo Horizonte e com Minas, que é um amor importante, que a produtora chamou a atenção ali. Saulo, não esquece de falar da comida não, a comida mineira. Ele vai falar já já. Aliás, esse papo vai rolar junto com o Fabrício também, tá bom? E outros convidados que chegam no próximo bloco. A gente vai para o intervalo, já já tem mais BH Todo Dia, contando um pouco da história desses personagens, personalidades que fazem parte da nossa cidade. E como bem falou o Saulo, né? Rio de Janeiro, São Paulo, mas depois ele volta para BH. Isso é muito bacana, isso é maravilhoso e uma lição de vida para todos nós. Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!